Vamos começar um olho nele deferente. Os jogadores da seleção brasileira. O quadro que o Gomide preparou aí, nós vamos ter uma análise detalhada dos jogadores da seleção, setor ali por setor, posição por posição, os defensores, depois os meios-campistas, depois os atacantes. Dividiu por posição e hoje começamos com os zagueiros. No começo do programa, ele disse que os goleiros estarão fora, mas passaremos para zagueiros, meio-campistas defensivos e ofensivos, é isso? Ou não? Primeiro zagueiros, amanhã os laterais, com exceção ao Daniel Alves. E aí os volantes, né, vamos dizer assim, Fred, Casimiro, Fabinho e Bruno Guimarães. Boa. Depois os meias. Se bem que eu acho que eu vou colocar todos os atacantes. Exatamente. Mas vou diferenciar os que jogam mais pelo lado dos que jogam mais como centroavante, porque existem ali números diferentes que podem nos dar uma boa noção de como está o desempenho de cada um na respectiva liga. Lembrando que estes números são somente nas ligas nacionais, não conta Champions League para quem joga ou Copa Europa para quem joga, enfim. Vamos lá então, começando hoje a aula, preste bem atenção, a análise dos convocados. Exatamente, Cesotti. Então vamos começar pelos zagueiros. Temos aí o Bremer, o Éder Militão, o Marquinhos e o Thiago Silva, os 4 zagueiros escolhidos pelo Tite. Você vê aí que o Bremer disputou 1.025 minutos até aqui na Série A da Itália. Nesta temporada ele tem 5,88 duelos defensivos por 90 minutos e aqueles 56% ali embaixo dos 5,88 representa o quê? De 290 zagueiros da Bundesliga, Série A da Itália, Ligue 1 da França, Premier League da Inglaterra e La Liga da Espanha, 290 jogaram pelo menos 35% dos minutos das respectivas ligas até o momento. E o Bremer jogou 1.025 minutos. Ele então tem 5,88 duelos defensivos e ele é superior a 56% desses zagueiros neste número, nesses duelos defensivos, ou seja, ele está acima da média. Ele vence 70,15% destes duelos defensivos, ou seja, ele está acima de 65% desses 290 jogadores. Duelos aéreos, 4,21, 68%, está acima de 68%. Duelos aéreos ganhos, ele tem 58,33, está ali na média 50%, ou seja, está na metade, superior à metade. Ele tem ações defensivas com sucesso, 10,98, superior a 83, então dá para ver como está bem o Bremer nas ações defensivas, superior a 83% de 290 zagueiros. Interceptações, 6,85, 92% ele está acima, ou seja, muito bem também nas interceptações. Vamos passar para o Éder Militão, a gente vai ver que tem algumas diferenças, daqui a pouco a gente vai explicar. O Éder Militão tem 6,15 duelos defensivos por 90 minutos, superior a 61% de 290 zagueiros. Duelos defensivos ganhos, 69,09, também superior a 61% da amostra. Duelos aéreos, 4,36, ele está superior a 75%, vence 48,72% destes duelos aéreos, e aí, com ali um percentil um pouco baixo, está superior a 19%. Por quê? De 290 zagueiros, aí é mais da capacidade individual do jogador mesmo. O CJ, ele tem duelado muito, mas vencido pouco, que mostra que contra o Real Madrid, os times optam por um jogo mais direto, não consegue construir muito pelo chão. Fazem um jogo mais direto, de bola longa, e isso força o zagueiro ter mais duelos aéreos por 90 minutos, como vemos aí do Éder Militão. Ele tem 10,62 ações defensivas por 90 minutos, superior a 77% da amostra, e tem 5,7 interceptações, superior a 68%. Vamos só fazer um comparativo ali então, já pegando o Éder Militão. Deixa eu só fechar para depois explicar. Claro. Vamos para o Marquinhos, que a gente vê. Vai fazer tudo junto. A gente vai ver que o Marquinhos, os números diminuem um pouco, mas nós vamos explicar o porquê. O Marquinhos tem 3,77 duelos defensivos por 90 minutos. Se a gente for pegar dentro da amostra, ele é superior somente a 10% dos zagueiros em termos de duelos por 90 minutos. Ele tem 73,47 duelos vencidos, superior a 81%. Vence até mais duelos que o próprio Militão e que o próprio Bremer, e nós vamos explicar o porquê daqui a pouco. 2,85 duelos aéreos por 90 minutos, superior a 24%, 46,65% dos duelos vencidos. Ele tem 7 ações defensivas por 90 minutos, com sucesso, superior apenas a 8%, e 4,08 interceptações, superior a 17% entre 290 zagueiros
das 5 principais ligas da Europa. Thiago Silva, o último 4,52 duelos defensivos por 90 minutos, superior a 25% da amostra. 61,82 duelos defensivos vencidos, superior a 19% entre 290 defensores. 3,62 duelos aéreos por 90 minutos, superior a 51%. Vence 56,82% desses duelos, superior a 44% da amostra. São 10,61 ações defensivas com sucesso por 90 minutos, superior a 76%. 6,99 interceptações, superior a 93%. Então, um dos melhores interceptadores da Premier League ou entre todos os jogadores das 5 principais ligas. Para explicar especialmente o Marquinhos, CJ, mais do que os outros jogadores, porque aí todo mundo pode ficar na dúvida, mas por que o Marquinhos só tem 3,77 duelos defensivos por 90 minutos e é superior somente a 10% entre 290 zagueiros, reunindo as 5 principais ligas da Europa? Por quê? Porque quando a gente faz uma análise diagnóstica, pegando outros dados, para entender este número do Marquinhos, a gente observa que o Real Madrid, por exemplo, ele tem 60% de posse de bola. Ele é o primeiro time da Ligue 1 em termos de posse de bola, ou seja, o Real Madrid fica pouquíssimo tempo sem a bola, o que induz o Marquinhos a ser um zagueiro que tem poucos duelos, o Marquinhos do PSG, induz o Marquinhos a ter poucos duelos defensivos por 90 minutos. O time dele tem muito mais a bola do que os times adversários. Se nós pegarmos em relação a como pressiona o adversário o PSG é o time que mais pressiona o rival dentro do campo adversário. Ou seja, o Marquinhos, ele é induzido ou ele é colocado numa situação de estar defendendo a própria área em menor proporção do que, por exemplo, o Gemerson, do que o Militão e do que o próprio Thiago Silva. Entradas no último terço do campo, próximo à área. O PSG ele tem 46 entradas por jogo, em média, contra 33 do adversário. Olha a diferença, são 13 entradas a mais. O adversário do PSG entra menos no último terço, onde é mais exigido o zagueiro, possivelmente, do que, por exemplo, o Bremer, do que, por exemplo, o Éder Militão e do que o próprio Thiago Silva, que também tem um número menor de duelos defensivos e também de duelos defensivos ganhos, porque o Chelsea é um dos times que mais pressiona na Premier League, é um dos times que mais pressiona alto, ou seja, ele é um zagueiro mais posicional, por isso um número de interceptações muito bom, 6,99, superior a 93% da amostra. Então são números aí que a gente traz, especialmente no aspecto defensivo destes zagueiros e explicando o porquê, o contexto onde estão inseridos. Não quer dizer que um número baixo, como o do Marquinhos, de 3,77 duelos defensivos por 90 minutos, né? Diz que ele está mal na Ligue 1 ou entre as 5 principais ligas. Não, existe um contexto para que esse número seja calculado, né? Mas mostra o quanto ele é exigido, o quanto ele é bom, porque ele tem 73,47%, ou seja, entre os zagueiros da seleção brasileira, quando está colocado em um duelo defensivo, o Marquinhos é quem mais vence, mas disputa poucos duelos por conta do contexto do jogo do PSG. Isso aí, a comparação e esses números você tirou da temporada desse ano. Só desse ano. E dos campeonatos que eles disputam. Por exemplo, o Thiago Silva, só o inglês, o Marquinhos, só o francês, o espanhol, não entra a Champions League. Pois é. Todos jogaram a primeira fase da Champions League. Desses campeonatos aí, o francês é o Paris Saint-Germain, é o que sobra mais, não é isso? Sim, ele fica mais com a bola, ele pressiona mais alto. Ele, por exemplo, na Ligue 1, ele tem o maior número de recuperações no campo adversário, ou seja, a bola chega muito pouco no último terço do campo, próximo à área do PSG, sendo que o PSG é o time que tem mais posse e é o que mais troca passe. Vamos só passar o último slide, vou pegar só um número que é muito importante para a seleção brasileira, que é um time de posse de bola, tem em média 59% de posse de bola nos jogos da seleção brasileira. É o último slide que eu vou pegar só um número de passes progressivos, que é muito importante na assertividade aí dos zagueiros
brasileiros. Enquanto muda, então, segura aí Sim, rapidíssimo, porque a novidade Zé Delivery é o cashback do sócio Galo na Veia, que dá 50% de desconto em cupons na mensalidade do sócio torcedor. Então, se você ainda não é sócio, não tem problema, você ajuda o seu time ganhando pontos ou ganhando cupons para utilizar no Zé Delivery. Acesse o site cashbacktorzedor.ze.delivery, cashbacktorzedor.ze.delivery e vai aproveitar. Bebida rápida, gelada, só no Zé Delivery, para você também molhar a palavra e acompanhar essa aula. Já temos a arte aí, já temos o slide, temos um minutinho para que a gente possa fazer essa última análise. E aí, quando você pega o número que o Gomide trouxe aí, às vezes o torcedor fala assim, nossa, mas os números do Marquinhos, comparado com o Bremer, eles são piores. Não, gente, ó, o Bremer é mais exigido do que o Marquinhos é exigido no PSG, por exemplo, né? Se a gente pegar a Juventus no campeonato italiano, em média, a Juventus tem 35 entradas no último terço do campo, contra 36 do adversário. Ou seja, o jogo da Juventus ele é mais trocação, parelho. É isso. Né? E tem outro. E só pegar a coluna de passes progressivos, a gente vê que por 90 minutos o Bremer tem 4,83, ele é superior apenas a 9% da amostra, com 58% de assertividade, também superior a 9% da amostra. O Éder Militão ele tem 4,92 passes progressivos por 90 minutos, que é o passe que faz o time andar entre linhas, buscando chegar ao gol do adversário, superior a 11%, com 79% de assertividade, ou seja, superior a 86%, está bem na assertividade dos passes progressivos o Éder Militão. O Marquinhos ele tem 4,62 passes progressivos por 90 minutos, superior a 5%, 60% de assertividade, superior a 13%. E a gente vê o Thiago Silva, que entre os zagueiros é o principal, tem 9,21 passes progressivos por 90 minutos, 81%, superior a 81%, e ele tem 80% de assertividade, é um dos zagueiros que tem mais assertividade no passe progressivo. A gente analisa o contexto. O PSG, apesar de ser um time que constrói desde trás, é um time que consegue chegar rápido no campo do adversário. Ou seja, ele não é tão pressionado e o zagueiro não é tão exigido na questão do passe progressivo. Ao contrário do Chelsea, que é um time que constrói muito, depende muito dos zagueiros para construir. A seleção depende muito dessa questão do passe progressivo com os zagueiros. E o Thiago Silva é um dos melhores na Europa neste sentido. Boa, garoto! São vários números. Acho que a gente tinha que... nós vamos ter que fazer esse quadro aí com mais tempo, até para que a gente possa ser mais devagar. Mas eu vou diminuir as métricas também. Mas também é bom... Marinheiro de primeira viagem. Claro. Mas é bom a gente ter tempo para a gente discutir caso a caso. Por exemplo, você falou do Bremer, e aí a gente fala da Liga Italiana. Você falou do Militão, aí a gente fala da Espanhola, e por aí vai. Porque são